Hoje em dia não é mais o maior que come o menor. Hoje em dia é o mais rápido que come o mais lento. 3 principais fatores que as pessoas procuram Michelin. Seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Renan Oliveira, da Perfil 1147, mas hoje eu tô num dia diferente. Hoje eu tô aqui numa palestra da Michelin. A gente vai palestrar a respeito de posicionamento digital, que é uma das coisas que a gente tem estudado bastante, tem trazido bastante conteúdo do nosso nicho. E hoje é diferente, não vai ser só a respeito de carro. Então acompanha que a gente vai trazer um conteúdo diferente. Se você curtir, considere se inscrever nesse canal. Comenta bastante se você gostou desse conteúdo, que a gente faz mais conteúdos parecidos como esse. E bora passar um pouquinho de vergonha comigo? Coloca aí na TV para você assistir em 4K agora. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento digital. Na verdade, eu nunca tinha visto ainda alguém palestrar sobre isso na Michelin. A Michelin tá trazendo uma vertente muito, que na minha visão, que é muito importante para todos os dealers do Brasil, né? A gente já teve no lançamento do Primacy 4 um gostinho, né? E agora fui convidado agora para a gente palestrar e falar a respeito. Para quem não sabe, não segue nosso Instagram, né? A história é muito louca. Então eu vou contar um pouquinho da história aqui, porque muita gente não acompanha uma plataforma e outra, as duas ao mesmo tempo, né? A gente tem que ser omnichannel, para quem não sabe também, explicando, nós estarmos em todos os canais. Então, para você, né, para a gente ter essa intimidade com você. E aí, basicamente eu faço 6 anos vídeos e é loucura, porque até então eu nunca tinha sentido uma diferença extraordinária com relação a exatamente na oficina, exatamente os resultados, eles sempre foram ali indo na sua cadência ali. E mesmo com a minha dedicação, eu fiz um projeto agora em novembro, hoje a gente está em junho, e esse projeto era realmente para trazer relacionamento com o nosso cliente, esse projeto para trazer uma comunidade para os clientes da Perfil 1147, e no final das contas nasceu uma empresa, né? Então, outra empresa na verdade. Então, a gente saiu lá de, 30 mil visualizações no Instagram. Era um sonho. Sonho era ver 1 milhão de visualizações lá. Nossa, deve ser muito legal e tal. A gente chegou em março, bater 150 milhões de visualizações nos 90 dias. Então isso pra mim é maluquice. E os seguidores, a gente agora tá batendo 95, a gente tinha 20 mil seguidores em novembro. Então são 6 meses de, cara, muito trabalho e muito relacionamento. Porque no final das contas, se eu não agregar nada na vida de vocês, se eu não for uma troca justa com o nosso público, ninguém quer assistir venda. Ninguém quer assistir, olha o freio sendo feito. Cara, até tem uma galera, mas não é um público muito grande. Então, por mais técnico que eu seja, eu aprendi a me relacionar melhor com vocês lá no Instagram. E é lógico que tem o jogo das plataformas, né? Que para você efetivamente ter visibilidade, alcance. Isso é ego, se não tratar de resultado, que é uma das coisas que eu vou falar aqui, que chama ROI, né, que a gente fala, que é Return on Investment, que é retorno do investimento. Então, todo investimento que a gente faz, mesmo que no início não tinha um investimento claro em monetário nisso, né, tinha um investimento em energia, tem que ter um resultado. E hoje, na Perfil 1147, as pessoas, os clientes, estão procurando o Renan profissional, estão procurando a equipe do Renan, que sabe que a gente é muito chato, segue literatura, a gente busca, eu não diria a perfeição, apesar de buscar isso também, porque perfeição não existe, mas a gente segue literatura, técnica, etc. Então a gente é muito técnico, e isso é muito chato nas redes sociais. Então, faz parte do nosso posicionamento, sim, continuar sendo técnico como eu sempre fui, como a gente é, mas trazer essa vertente de mostrar mais quem eu sou. Eu não sou um personagem,
Então, mostrar mais no meu dia a dia, as nossas piadas, os rolês ali, as trocas com o Vini, eu tenho aprendido muito com ele também. Então, trazer isso faz parte de um posicionamento também. E, ao mesmo tempo, participar desse grande jogo, né, que a gente disputa com todo mundo. Não é só com o pessoal, com as pessoas do nosso nicho. Então, isso trouxe muita experiência, é muito teste, é muito conteúdo, e com isso trouxe uma experiência que a gente saiu do lugar A para o lugar B. E agora sair do B para o lugar C, que é um outro cenário, aí é outra conversa, mas do A para o B é uma coisa que eu sei fazer e hoje eu mentoro. Então eu mentoro pessoas a trazer posicionamento digital também. Então é sobre isso que eu vou falar agora ali. E de novo, né? Esse é o tipo de conteúdo que é diferente de carro, etc. Mas no meio do caminho é explicando um pouco do porquê que eu tô aqui, porquê que a Michelin viu valor em eu fazer uma apresentação aqui, sendo que a gente, quando faz trabalho, a gente faz trabalho para efetivamente um dia dar resultado, né? Mas ter essa honra de ser convocado aqui pela Michelin para fazer uma palestra, apresentar para os dealers, primeiro uma grande responsabilidade, porque é uma galera muito experiente, uma galera de muitos anos, né, no meio automotivo, e ao mesmo tempo também de muita gratidão e de uma amostra de que realmente está dando certo, né, o que a gente está fazendo. Então, muito obrigado, a sua curtida é isso que faz a diferença, a sua visualização, o seu compartilhamento. Uma das coisas que foram faladas agora aqui nesse meeting, né, da Michelin, é uma das coisas que muita gente não sabia, mas eu vou revelar o que foi falado agora lá. No final das contas, todo fabricante está inventando agora pneu para elétrico. A Michelin já existe isso com a tecnologia GreenX desde antes de existir o elétrico. Isso aqui é sensacional. Eu sou fã da marca. Não é porque eu trabalho com Michelin, não. A gente escolhe trabalhar com Michelin porque é o melhor produto que existe. Então, é muito fácil vender o produto que é autossustentável. Ele se vende. É muito mais fácil. Então, para nós, que estamos internamente, eu já sabia dessa informação. Mas hoje está sendo anunciado oficialmente para relembrar a todo mundo. A Michelin já tinha tecnologia desde quando a gente estava em 2008, que lançaram uma tecnologia chamada GreenX. Essa tecnologia, você lembra de Green, verde, X de elemento X. Então, essa tecnologia, ela traz um menor ruído em pneus, trazendo um menor arrasto, né? Uma menor resistência ao rolamento. Então, quando o pneu vai rodando, ele tendo menor resistência, o que acontece? Até 4% de economia de combustível com esse nível de tecnologia, e é o que o elétrico precisa, porque no final das contas, pneu, muita gente acha que um pneu, todos os pneus são iguais. Não, são totalmente diferentes. Pneu é muito difícil você construir um negócio bom para tudo. Não é à toa que a Michelin investe milhões, sei lá quanto, só para investir que ele seja o melhor pneu em tudo. Porque no final das contas, você escolhe um pneu para elétrico porque ele é focado em elétrico. Você escolhe um pneu para performance porque ele é focado em performance. Mas na Michelin não. Michelin, literalmente, todos os pneus funcionam e servem para o veículo elétrico. Então essa aqui você não sabia e é só aqui na conferência que a gente vai aprendendo cada vez mais e fazendo uma reciclagem, né? Uma das coisas que é muito relevante quando a gente fala de essa parte digital, esse mundo de canal de aquisição, tudo que eu falei lá na palestra, uma das coisas que não deu tempo, né? Não dá tempo para falar tudo, mas estou falando aqui especialmente para vocês, é que uma coisa é ser conhecido, outra coisa é ser reconhecido. Então, quando você é conhecido, você sabe falando de tal? Sei. Agora, quando você é reconhecido, igual tem acontecido na Perfil 1147, pessoas de Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, têm vindo especificamente para a gente atender.
Cara, isso primeiro que é uma honra, isso é uma coisa assim absurda que o mundo digital faz, né? Então imagina, uma loja pequena do bairro do Ipiranga de São Paulo, igual eu falei, ser o alvo de vários clientes de fazerem serviço com a gente, sabe? Então esse reconhecimento, o qual a gente é muito grato, é efetivamente devido a essa autoridade digital, esse trabalho que a gente traz, que no final das contas é agregar a vida de cada pessoa que passa por aqui, né? E um outro ponto é que tudo isso gera um valor que traz coisas que nenhum preço pode pagar. Então traz não só clientes, traz amizades, traz relacionamentos que eu jamais imaginei. Então imagina o nível de amizade que eu tenho, por exemplo, com o Vinícius. Eu jamais teria esse tipo de amizade se eu não tivesse nos autódromos, se eu não tivesse nos lugares que o posicionamento digital me leva, né? Então, no final das contas, não é sobre dinheiro, não é sobre só atendimentos, não é sobre cuidar, né? Igual a gente fala, a gente não arruma carro, a gente salva vidas, né? Seja com economia, seja com o que a gente gera, seja com a performance que a gente gera, né? Que traz segurança. Então, nesse nível, traz muito mais. Então, várias amizades que eu ganhei exatamente porque eu estava nos locais em que o posicionamento digital por conta dele, eu fui convidado. Então, tem muito mais. Essa conta sempre vai ser indireta, ou seja, não tão metrificável, mas vale cada esforço e cada energia divulgada para efetivamente você trazer e agregar para outras pessoas, e a vida devolve isso. E esse relacionamento acaba se tornando uma troca, né? Apesar de ter muita resiliência, todo mundo quer, então você tem uma concorrência assim absurda em quantidade, mas no final das contas isso começa a nos mover. Eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que Daniel Verdinelli. Daniel, e aí? Obrigado por estar aqui. Fala pra mim. Obrigado por estar aqui não, né? Porque você tá aqui porque é trabalho, né? Estão trabalhando. Mas obrigado por estar aqui, ó, no vídeo. A parte boa é que eu tô sempre trabalhando com eles e me divertindo também ao mesmo tempo. Dani, fala pra mim. Você hoje é gerente? Gerente regional de vendas, fico na parte da liderança comercial São Paulo, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. Uau, caramba. Nossa, é bastante região, hein? É bastante. A área é longa. Dani, fala pra mim. Dúvidas que todo mundo já quis perguntar algum dia para a parte comercial da Michelin. A Michelin é um produto que ela auto-vende, né? É o que a gente fala, né? Mas mesmo assim, a Michelin ela faz investimento em marketing. Com certeza. Mas a maioria das pessoas, elas procuram um Michelin. Me fala, sei lá, 3 principais fatores que as pessoas procuram Michelin, na sua concepção. Acho que um dos pontos que se destacam muito é a confiança. Tá. Historicamente, as pessoas confiam no produto que a Michelin entrega. Segurança, acho que é um pilar inegociável para a Michelin e também inegociável para o público que procura o Michelin. Durabilidade e um produto que tenha características de equilíbrio entre elas, como performance, segurança, economia de combustível, né? Então, é o produto perfeito para um bom custo-benefício. Porque o que a gente fala bastante o custo-benefício é aquele que você faz a conta e no final das contas eu cheguei numa conta, aí se eu tiver errado você me corrige aqui, eu cheguei numa conta que eu fiz a conta. Qual é a média dos meus clientes que duram o pneu? De quilometragem, conta básica de custo-benefício, porque se entra na conta segurança, tudo isso que você falou, a conta já muda, fica mais barata ainda, né? Exato. Mas trazendo para aquela custo dividido pelo benefício quilométrico, eu cheguei a 4 centavos o quilômetro. É real isso? Existe essa conta? Existe essa conta, é um custo por quilômetro, né? Então é o quanto você pagou pelo que você rodou, você consegue chegar no custo real por quilômetro, mas também tem a conta no efeito da resistência de rolagem, né? Que o Michelin entrega uma menor resistência, então isso gera mais economia de combustível. E aí, se você fizer uma conta de quanto de combustível você investe para poder terminar a vida útil de um pneu,
Aula, aí hein? você vai ver que é talvez até o preço de um carro. Aula. E aí você aula. põe 3, 4% de economia nesse valor total desprendido em combustível para consumir o pneu na sua vida útil, aí você vai fazer uma cifra aí do quanto representa uma economia de combustível. Coisa que a galera curte também. A BF Goodrich, ela é da Michelin, certo? Sim, é uma marca da Michelin. É uma marca do grupo Michelin. A BF Goodrich a gente sabe que dura pra caramba. Essa conta aí eu não fiz, mas tipo, eu tenho certeza que vem metade aí, 2 centavos o quilômetro, né? Chutando ali, porque não tem nada declarado. Por que a Michelin não declara nada de quilometragem média, alguma coisa do tipo do All-Terrain, por exemplo, BF Goodrich? Sim. É só porque ele dura demais mesmo? Não. Não, na verdade, a gente não consegue firmar um compromisso em quilometragem no consumo do pneu. Porque depende de muitos fatores, né? Sim. Vou dar um exemplo. Manutenção do veículo, parte Sim. mecânica, de fato. Sim. Então, isso é imprescindível para a durabilidade do pneu. A forma de pilotagem, então você tem pneus que vão entregar mais performance e você tem um consumidor que exige essa performance, isso vai impactar diretamente na durabilidade dele, como outros fatores, cuidar da pressão do pneu, você aquecer o pneu da maneira correta antes de pegar uma rodovia, cidade, saída do sinal, né? Muita gente gosta aí, os TSI de plantão. Eu sei que, né? Você gosta. Sou suspeito a dizer, né? Aquela primeira, segunda de sinal, sabe? Então, essa daí costuma prejudicar. Vamos deixar o arroba dele, ó. Ele tá compartilhando muito legal, ele tá compartilhando uma experiência, não tem exatamente a ver com o Michelin, mas tem a ver com seu lifestyle, né? É minha paixão por carros, isso aí. Estamos montando um Golzinho 1997 2000 GTI. Última pergunta. Posicionamento Michelin. Eu sei que a Michelin é muito conservadora, é uma marca, bolsa de valores e o caramba, a 9ª marca mais valiosa do mundo e tal. Mas fala um pouquinho mais, eu sei que é um pouquinho fora, né? Mais marketing do que comercial, mas sim, no nível comercial, o que você considera que é um posicionamento Michelin? E quando eu falo Michelin grupo, assim, o que é um posicionamento Michelin? Nosso posicionamento é sempre entregar o melhor produto, a melhor tecnologia para o que o consumidor espera. E o consumidor que tem o perfil Michelin é aquele consumidor que não abre mão de segurança, é aquele consumidor que busca ter o melhor custo-benefício para a tua operação, seja uma operação B2C, um veículo para família, para passeio, sim, viagens, bem como veículos para trabalho, seja no veículo leve ou até no veículo pesado. Então a gente busca sempre ter o melhor equilíbrio de performance. E o nosso posicionamento é estar e ter os melhores produtos disponíveis para o público de acordo com a sua necessidade. Então, por isso que a gente tem várias gamas de produto diferentes, seja no segmento leve ou pesado, a gente tem o produto ideal para o teu perfil. Então, a Michelin vai estar sempre bem posicionada entre os produtos com a melhor entrega no total value, né? Ou seja, em toda aquela entrega que o pneu faz, além só do custo de partida. Então, tem outros benefícios, assistência, você tem uma rede gigante da Michelin espalhada pelo Brasil aí com uma perfil 1147 que nos representa em São Paulo capital, com seriedade, qualidade no serviço, qualidade no pós-venda. Então acho que é o conjunto da obra que posiciona a Michelin como um pneu premium em todos os mercados que ela está presente. Legal, legal. É o que eu falo no dia a dia, ó, segurança com precisão e economia sem negligência. Cara, aprendi isso com a Michelin. Tô desde 2012 com a Michelin. Os caras dão aula, não é à toa aqui que mais uma aula a gente teve aqui. Obrigado, Dani. Valeu. Valeu. A gente vai começar aqui agora com um case interessante sobre presença digital, tá? Queria convidar o nosso colega aqui, Renan, da Perfil 1147. Por favor, Renan. Bom dia a todos, sou o Renan, da Perfil 1147. Hoje eu tive a honra de ser convidado para falar para vocês, acredita? Eu tô aqui, é um grande desafio, porque eu vejo aqui muita gente que está há bastante tempo na área, no setor automotivo, e muitos casos com certeza inspiradores aqui. Então eu vou contar um pouquinho do meu, e que é uma questão muito importante, que o mundo está mudando, né? Então, sobre o impacto da presença digital.
Só que existe um novo comportamento do consumidor. O mundo está mudando. E hoje em dia não é mais o maior que come o menor. Hoje em dia é o mais rápido que come o mais lento. É isso que acontece no mundo de hoje. Então a gente está falando de uma jornada que, na verdade, ela começava o cliente procurando a loja. Ia lá, ao vivo, e procurava a loja e perguntava aquele pneu. Quem lembra da jornada da Michelin, de script de vendas, que chegava no cliente, a gente tinha que mostrar o pneu? Quem lembra? Eu fiz muito isso, muitos anos isso também. Até tento fazer ainda lá na loja, esse script, mas hoje em dia a jornada começa no celular do cliente. O cliente, ele basicamente pega o celular e lá ele não é mais uma rua, não é mais uma vizinhança, não é mais apenas ele procurar alguém que vende, não é mais alguém que vende. Agora o cliente, ele busca em quem ele confia. E isso é um diferencial hoje. Então a gente saiu, a história da Perfil 1147, eu tô há 6 anos fazendo vídeo, gente. Eu tô desde 2019 ali, a gente está em 26, na verdade são mais de 6 anos agora, fazendo vídeo atrás de vídeo e vídeo e vídeo, tentando gerar algum retorno com isso. E hoje, na verdade, a gente, desde 2012, então sempre desses vídeos, todos eles, eu sempre fui revenda oficial Michelin. E a gente tem 20 anos de mercado. A gente começou em meados de 2005 lá, eu comecei com meu pai, fundei com meu pai, e desde 2018 eu estou sozinho nessa, e por esse motivo eu comecei a deixar o negócio à minha cara. E aí, o maior erro que a gente cometia é que a gente postava, eu postava e postava. Só que eu postava fazendo vídeos. Eu postava e às vezes eu impulsionava. Eu cheguei a gastar uma boa grana nessa brincadeira aqui. Pra mim, pelo menos, né? Só que faltava método, que eu não tinha efetivamente. Eu paguei vários cursos. Eu preciso chegar lá, eu preciso ser alguém diferente no digital. Meu sonho era o cliente chegar e falar assim, cara, eu vim aqui pelo Instagram, eu vim aqui pelo Facebook, eu vim aqui não só pelo Google, porque o last click de todos vocês, eu garanto, last click vai ser Google, porque a jornada dele começa no celular dele. Aí ele olha primeiro, ele fala, pô, eu preciso de pneu, um lead time onde sobe, se eu falar algum termo aqui que eu não explicar aqui, pode me perguntar, levanta a mão, eu explico o que é, que às vezes sai automático. Lead time basicamente é quando o interesse do cliente, ele gera um gráfico que vai lá para cima. Pneu é assim, ó, pum, quero pneu. Eu preciso de pneu, não é que eu quero, né? Eu preciso. Quem quer comprar pneu? Não, meu sonho é comprar um pneu. Não, só se você... Nem se você tiver uma GT3 RS, você vai querer ter um sonho de comprar pneu. Então assim, lead time lá em cima, o gráfico lá em cima. Busca pelo pneu que faz sentido. Aí ele começa a estudar, chega no pneu que faz sentido para ele. Se ele for o cliente Michelin, ele vai chegar nessa definição, que é o pneu Michelin, o melhor resultado para ele, e aí ele vai, compra, acabou. Ninguém quer saber do meu vídeo trocando freio, eu ficava triste com isso, tá? Então, ninguém acorda pensando assim, ó, vou lá no Instagram, sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou no Instagram saber por que a Michelin colocou 3 furinhos no pneu Pallet Sport. O cliente não tá nem aí com isso na rede social. Essa é a verdade. É a dura verdade pra gente, que busca sempre mostrar pro cliente aquilo que a gente vende. Só que hoje, de novo, a gente fala de história, confiança, autoridade, os bastidores e indicação. Então isso aqui é basicamente o que eu mostro nas minhas redes. Se for resumir, é isso. É sobre isso aqui. Eu reduzi o tráfego pago de 20 mil para 5 mil reais por mês. Isso aqui também foi maluquice, porque eu fiquei com medo. Vai cair tudo. Porque quando você começa a depender desse negócio, você fala assim, cara, se eu mudar isso aqui, tô ferrado. Vou parar de faturar.
E aí, com mais resultado, então a gente trouxe 75% a menos de tráfego pago, a gente triplicou o número de leads. Então, no ano, quando eu comecei a fazer conta, a gente está falando de 200k, 200 mil reais. Para mim é dinheiro pra caramba. Então, gerou uma baita economia. Só que no final do caminho, existe um número também que não vai estar na apresentação, chamado conversão. A conversão aumentou consideravelmente, mesmo reduzindo o número de investimento em tráfego pago. Isso é muito interessante. Aí eu trago um mini case aqui, que foi esses dias, inclusive, que eu coloquei na apresentação para falar para vocês. Um cliente, é um BF Goodrich, né? Bem nichado na minha visão, porque o cara chegou na loja e ele falou assim, ele chegou, me cumprimentou, e é engraçado, todo cliente que me acompanha, ele chega assim e fala assim, ó, tudo bem, tipo, me olhando assim, eu já percebo que é de lá. Tudo que você fizer é o certo, são escolhas. Agora, qual que é a escolha? Será que ficar parado esperando o cliente igual eu fazia antes é uma escolha? Então qualquer LG, então qualquer tipo de investimento que você vai fazer em marketing, em orgânico, etc., que seja tráfego pago, ele é uma escolha. Perfeito. Acho que aqui fica um bom aprendizado do quanto se digitalizar, estar presente, gerar esse impacto, essa influência através do digital é relevante. E aqui nós estamos falando, acho que foi muito bem colocado, uma das frases que mais me impactou que você trouxe. Aonde eu preciso estar presente? Em todos os lugares. Eu preciso estar com o meu Google My Business atualizado? Cara, eu tô num lugar onde eu não queria estar, TikTok. Eu não queria estar lá, porque lá é dancinha, trendzinha, todo mundo sabe disso, mas vou te falar. Será? Os primeiros 30 dias, será? É trend lá. Os primeiros 30 dias de TikTok a gente falou foram 2 carros que vieram importados, super de confiança, o que passou para o cliente aprovou, foram 30 mil reais no total de faturamento. E o novo público está lá. É a pessoa que está tirando sua CNH, a pessoa que está curtindo o carro, que está envolvida. Eu acho que, bom, eu sou apaixonado por carros exóticos, eu diria. Você vê, galera. Eu aproveitei aqui e puxei o assunto aqui com esse cara que é dificílimo ter contato com ele. Esse é o Isaac, Trade Marketing da Michelin. Isaac, queria te perguntar aqui, primeiro ponto, cara, hoje a gente teve um evento, né, da Michelin para os dealers de São Paulo, né? Qual que é o primeiro plano que a gente está saindo daqui pra galera entender qual que é o primeiro plano que a gente está saindo daqui como Michelin, como revendedor oficial? Olha, Renan, eu acho que uma coisa essencial é a gente saber se comunicar bem com o nosso cliente, né? Trazer um conteúdo que seja relevante para ele, né? Que realmente ajude a ele a tomar uma decisão segura quando vai escolher que tipo de pneu ele vai colocar no veículo dele, né? Então, sem dúvida, a gente se comunicar hoje está com uma boa presença digital, né? Como você também foi um case apresentado lá no evento. Sim. É crucial para isso. Legal. Então, essa comunicação cada vez mais fluida com o cliente no canal digital é um bom ponto de partida para a gente conseguir ter mais sucesso nos nossos objetivos. Legal, você tá tocando num ponto que eu gosto muito e eu falei pro pessoal aqui que, cara, a nossa busca por isso é incessante na Performance 47, que a Michelin olhando agora para isso mais forte, né, eu vejo que é uma sinergia danada, que é o relacionamento com o cliente, né. Conta mais, tem alguma novidade que você não pode falar aqui, que é ótimo, que a galera curte, não? Novidade? Bom, a novidade que a gente tem é o nosso lançamento, né? Mais recente aí, né? O nosso produto, o Prima 5. Boa.
que realmente a Michelin, com esse produto, hoje está entregando ainda performances melhores quando a gente fala de segurança, né? Quando a gente fala de durabilidade, e que se traduz em tranquilidade para o cliente e economia. Então, sem dúvida, esse novo produto é uma novidade excelente que o nosso cliente hoje tem com a Michelin. Legal. E tem uma coisa que me chamou a atenção quando vocês me levaram lá para a fábrica, que é quando tem a fabricação do pneu, até no produto, né, que é um PLG, que eu igual comentei lá, né, Product Led Growth, né, que é o crescimento do marketing em produto, na verdade, né? A própria Michelin é o próprio marketing, né? O próprio produto. E a gente sempre percebe quais são dos produtos, quais são os principais tipos de marketing no produto Michelin. Isso é uma coisa que chamou muita atenção, acho que é muito legal pontuar pra galera. Olha, quando a gente fala de marketing de produto, sem dúvida, é a gente comprovar o que o produto realmente entrega para o cliente. Legal. Né? Que dá razão realmente para o cliente acreditar, né, na marca. Né? Certo. Então, realmente a Michelin tem cada vez mais procurado deixar claro esses atributos que realmente o produto entrega. Né? Sim. Como a gente comentou, ter um produto que gera confiança para o cliente, né? Dele poder transportar a família dele, poder fazer as atividades que ele precisa ir e voltar com segurança. Certo. Além disso também, quando a gente fala de outros atributos de performance de frenagem, de durabilidade, melhor controle do veículo, né? Sim. Então tudo isso são atributos e benefícios que a Michelin explora quando divulga os produtos dela. O próprio marketing é o próprio produto, né? Mas e no produto, no pneu? Eu sei que tem uns bibs, tem uns furos, conta um pouquinho mais isso aí. Achei interessante. Olha, tem algumas características que o produto traz, né, que sem dúvida fazem muita diferença, né? Quando a gente fala, por exemplo, na lateral do pneu ali, tem algumas informações importantes, né? Que fala sobre o produto, né? Tem alguns indicadores de desgaste que servem para orientar o cliente, o momento certo dele fazer a troca. Tem alguns benefícios que tem em relação ao desenho da banda também, que melhora a questão de escoamento de água, melhora a aderência, melhora a questão do ruído. Legal. Quando o pneu está, né, em trabalho. Então tudo isso são características do produto que se resumem nesses benefícios. Certo. Aí tem outros ainda detalhes que vocês comentaram agora, que tem aqueles furinhos que é para medição de TWI, é isso? Isso. É um apoio adicional ao cliente, é isso? Exatamente. Aqueles furinhos que tem na banda lá do pneu Prima C5 agora é um indicador de desgaste adicional que o cliente pode ver ali visualmente também o momento de troca do pneu. Legal, fica muito mais fácil, né? Aí tem um bonequinho bem pequenininho assim na lateral, é o boneco Michelin. Ele, pra que serve ele? Ele também indica a posição ali onde está o TWI, né? Que é o indicador de desgaste. Tudo pensando no cliente. Também para facilitar a vida do cliente. E na lateral, eu acho que é o ápice de investimento em marketing, porque isso não muda o pneu, mas muda para o cliente, né? Que é aquele Premium Touch, né? Exatamente. Quando você olha, parece que tem um veludo ali, né? É, animal. Isso realmente dá um visual bem legal, um visual premium, né? E que deixa, né, o carro do cliente ainda mais bonito também. Que legal. Aula, tá? Aula de marketing aqui com o Isaac. Isaac, obrigado. Valeu, Renan, eu que agradeço aí. Obrigadão pela presença aqui, obrigado pelo convite, pela honra da gente estar participando aqui, eu, Renan, Perfil 1147, aqui dessa maravilhosa grande aula, né, que a gente teve aqui, e com certeza Michelin é nosso melhor parceiro. Legal. Obrigado pela presença. Esse foi o #Michelin Day. Muito obrigado por nos acompanhar nesse dia maravilhoso, nesse cenário esplendoroso, e Michelin vai ter muito mais nos próximos vídeos. Obrigado por acompanhar aqui. Se você considera que esse conteúdo foi legal, comenta, e se você não considera também, e clica no sininho, se inscreve no canal, e o próximo vídeo tá de arrebentar. Bora!